Então, nós vimos aqui essas três estruturas de repetição, o for, o while e o do while. E antes da gente partir para o próximo assunto do nosso curso, vamos fazer um exercício aqui para a gente exercitar aqui e ver como é que funciona. Faz um pouquinho deles aplicado em outros contextos, né? Exemplos diferentes do que a gente já fez. A gente teve o nosso for aqui escrevendo os números, o while e o do while escrevendo números pares, os números ímpares também, né? Então a gente vai fazer aqui ó, um desafio da tabuada. Tá? Então esse vai ser... Eu vou fazer primeiro com vocês, depois eu vou passar um segundo desafio. Vocês tentam fazer. E aí depois a gente também vai fazer uma correção deles, tá? Então, nosso primeiro desafio, a gente vai fazer uma tabuada. E aqui eu vou colocar for, tá? Que a gente vai usar o for para fazer isso. Depois a gente faz com o while. Então eu quero calcular a tabuada de um determinado número. Então tem aqui ó, uma variável número. E aqui eu vou ter um valor que eu preciso calcular a tabuada dele, tá? Como é que a gente vai fazer isso usando o for? Tabuada, geralmente ela é calculada, você tem um valor que você quer calcular, por exemplo, 3, que é o nosso número, e você vai fazer a multiplicação dele, né? Você vai fazer isso de 3 vezes 1 até o 3 vezes 10 e apresentar o resultado. Então, repara que o cálculo ele é parecido. Eu vou fazendo o meu número vezes um valor que vai aumentando. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar ao 3 vezes 10. Então, isso é uma repetição. Então, os nossos loopings aqui cabem certinho para esse exemplo. Então, se eu usar o meu for e eu criar uma variável aqui, vamos usar o x, pode ser x. E eu quero minha tabuada que ela vai de 1 até o 10 o cálculo, né? Então, ela faz minha variável x, vou colocar que ela comece em 1. E a minha condição é que ela vá, funciona até que ela seja menor ou igual a 10. E eu quero que isso vá aumentando de 1 em 1, né? Então, eu vou colocar meu x mais. Que é a sintaxe padrão para você fazer com que ele vá aumentando de 1 em 1. Relembrando, sintaxe é a forma como você faz, a semântica, a forma que você usa esse código para cada determinada linguagem, tá bom? Legal. Então agora a gente vai fazer esse cálculo da tabuada. Eu vou guardar isso numa variável R de resultado. Então vai ser o meu número que eu informei vezes, e eu vezes o asterisco, o x, que vai ficar aumentando de 1 até 10. Então aqui a gente obtém o resultado que a gente precisa. Então agora basta que eu escreva na tela console write cw tab tab. Eu vou escrever aqui o resultado. Então eu vou escrever aqui, ó, primeira variável número. Vou concatenar isso com, vou dar um espaço para x de vezes, né? Vezes, vou concatenar. E qual é o número que está incrementando? É o meu x. Então, ó, número vezes x. Ó, repare, esse x é aplicado por vezes. Esse x é a minha variável, tá? Poderia até trocar para não confundir. Vamos usar o i aqui, ó, vai. Só para não confundir, no começo pode ser que dê uma embananada aí, então eu uso o i para fazer o cálculo, tá? Então aqui vai vir meu i. E aí depois eu vou concatenar com um resultado de igual. E aí concatena no final com um resultado, que é o meu R, tá? Não fica tão legal ficar usando esse monte de mais para concatenar, mas depois a gente vai aprender como é que faz para formatar um texto aqui sem usar esse mais para concatenar. Tá? Por enquanto, é o que atende a gente, tá? Então aqui ele vai ficar iterando e ele escreve na tela para a gente o resultado, tá? Então vamos testar aqui, ó, esse desafio da tabuada usando o for. Ó, vou comentar aqui esse exemplo do while. Coloquei aqui, ó, desafio tabuada for. Rodei o código. Vamos ver se ele apresenta pra gente a tabuada corretamente. Ó, se a gente olhar o resultado, ele fez, ó, 3 vezes 1, 3, 2, 6, 3, 9, até chegar no 3 vezes 10, 30. Então, funcionou bonitinho nessa tabuada. Então, agora nós vamos para os nossos dois desafios que a gente vai fazer. Então, o seu primeiro desafio é fazer essa tabuada também, só que utilizando o while, a sintaxe, né? Os comandos do while para implementar isso. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Tenta fazer ele aí, e aí no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou mostrar a resolução, mas tenta fazer ele antes. Força um pouco o cérebro aí,
vai treinando o que você já fez e a gente valida na próxima aula, tá certo? Então até mais.